Fala pessoal, tudo bem com vocês? Você que está me assistindo aí do YouTube. Hoje a gente vai estar reagindo a esse vídeo aqui, ó, do diácono João Vitor Mariano, sobre chamou os católicos de católicozinhos, resposta ao pastor Carlos Eduardo. Esse pastor aqui, eu já vi bastante vídeo desse pastor, vídeo assim, cortes, né? Reels, principalmente no Instagram, desse pastor na internet. Eu já vou logo dizendo aqui que não compactuo, com certeza não compactuo com as ideias dele. As acho, na verdade, bem infantis. E não somente infantis, mas, de certa maneira, infantis intelectualmente, né? Eu diria que um intelectual que acabou de começar a sua vida, ele, de certa maneira, apresentaria argumentos iguais aos desse homem aqui, né? Mas que Cristo possa apacentá-lo e que Maria Santíssima possa, com o seu amor, envolvê-lo, né? Basicamente falando, esse aqui é um corte, vai ser um corte, um vídeo feito a partir de um corte de uma live. A live que eu estou fazendo hoje é a primeira live que eu estou fazendo. Então, se você quer acompanhar esses vídeos ao vivo, esses reacts ao vivo, poder interagir comigo enquanto eu os faço, e principalmente ver mais sobre aquilo que eu falo aqui na internet, que eu pretendo falar, eu vou falar aqui sobre catolicismo, Igreja de Cristo, protestantismo, o que eu deixei de ser evangélico, falar sobre vida intelectual, então filosofia, você vai ver bastante, é o que eu mais estou lendo ultimamente. Você vai ver aqui, a gente vai reagir, você vai ver diversos reacts. Eu quero reagir a filmes clássicos, quero deixar todos eles assim, pra você assistir e reassistir, né, a minha reação, pra gente assistir junto, na verdade, né, os filmes clássicos, pra gente elevar a cultura. Vou falar sobre treino, né, sobre powerlifting, que eu tô me aventurando agora, sobre jiu-jitsu, enfim. Vai ser um arcabouço de coisas e você vai poder acompanhar isso ao vivo todos os dias, ou todos os dias em que eu conseguir, eu vou estar aqui com vocês, tá bom? Eu vou assistir o vídeo, fazer alguns comentários. A intenção é assistir tudo. Eu não sei se esse vídeo vai ser editado, mas vamos lá. 3, 2, 1 e play. Aqui então, analisar a fala do pastor Carlos Eduardo. Sigam o diácono. Esse diácono foi muito importante na minha conversão. Ele me suscitou muitas dúvidas no início. Eu me lembro que eu via ele falando, né? Na época eu era viciado em ficar assistindo vídeos de apologia protestante, né? Entre protestantes e protestantes. Então, eu ficava assistindo esses pastores que você vê na internet, né? Eu assistia todos, gostava muito de todos. Ainda gosto, né? Assim, eu não compactuo com as ideias dele, mas eu não desgosto de uma pessoa assim tão facilmente, só porque ela tem ideias. A não ser que seja um canalha de fato, né? Um cara que esteja ali fazendo falácias e as produzindo de maneira precisamente, de maneira arbitrária, né? Esse diácono aparecia direto pra mim, né? Porque ele é um apologeta, de certa maneira ele age como um apologeta católico aqui no YouTube. E eu ficava boladão quando ele aparecia, que eu me lembro. Ele aparecia pra mim e eu ficava pensando assim, caraca, cara, esse cara vindo falar de inverdades novamente, poluindo meu feed e tal. Às vezes eu clicava e aí, tipo, o argumento dele fazia muito sentido, mas eu tinha orgulho, né, de não largar. Eu falava, não, a tradição que eu recebi é que a igreja católica é totalmente herege. Eles são idólatras, eles pedem intercessão de santos, eles acreditam que Maria é mãe de Deus, o caramba e tal. Então, não, eles são totalmente corrompidos. Eles se perderam, né? E aí, enfim. E só que o que ele falava tinha muita lógica, ficava aquelas verdades ali cutucando no meu peito, né? Mas a partir de certo momento eu decidi estudar verdadeiramente o que era a Igreja Católica, o que ela pregava, por que ela pregava o que pregava, um pouco da história da Igreja Católica. E acabei me convertendo ao catolicismo. Não tem como. Eu julgo que todo mundo que vai estudar a história da Igreja de Cristo vai se converter ao catolicismo, porque é a Igreja que Cristo fundou. Tá? É a Igreja que Cristo fundou. Agora, se você acredita que ela se corrompeu ou não, é outra história. Mas que ela é a Igreja que Cristo fundou sobre os apóstolos, ela é a Igreja Católica. Tá? Então, vamos continuar. Aqui o react, né? Só quis fazer uma consideração. Eu nem sei o que vem por aí, então hoje não teremos aqui legendas. Talvez eu consulte alguma coisa aqui, mas não vou editar nada. Vou responder Vambora, aqui diretamente ao vídeo. Vamos lá. Que a igreja verdadeira de Jesus é a igreja católica apostólica romana. Então, para ser a igreja católica apostólica romana, não podia ser romana, né? Porque Jesus não era romano, ele era judeu. Sabe uma coisa interessante antes do diácono falar? Você percebe... Nossa, primeiro que ele falou um absurdo, né? Isso é, como eu disse, é um argumento infantil. Mas você já percebeu que ele não negou, por exemplo... Vamos voltar aqui um pouco. Ele não nega que existe uma igreja verdadeiramente fundada por Cristo, percebeu? Olha, ele tem essa ideia na cabeça dele, ó. Olha que a igreja verdadeira de Jesus é a igreja católica apostólica... Olha a pergunta, ó. A pergunta, vamos lá. Que a igreja verdadeira de Jesus é a igreja católica apostólica romana. Então, para ser a igreja católica apostólica romana, não podia ser...
Então, tá vendo? Ele começa falando assim, então, para essa igreja que Cristo fundou ser a Igreja Católica Apostólica Romana, ou seja, essa preposição, essa proposição assume que Cristo fundou uma igreja. Então, talvez ele acredite que Cristo fundou uma igreja. Porque se ele não acreditasse nisso, ele ia falar assim, não, mas Cristo fundou uma série de igrejas, entende? De maneira esfumaçada, né? Quer dizer, ele instituiu os apóstolos. Isso não faria nem sentido, né? Porque Cristo não fundou as igrejas em si. Ele instituiu uma igreja sobre a pessoa dos apóstolos. E os apóstolos foram instituindo diversas assembleias, né? Mas que todas respondiam a uma única autoridade, que é o Cristo e a todos os apóstolos. E assim, se todas as igrejas aceitavam os mesmos apóstolos e os mesmos bispos, né? Então, por exemplo, Inácio de Antioquia manda diversas cartas para as várias igrejas. Né? Ele escreve, por exemplo, pro bispo de Esmirna, né? Que é São Policarpo. Então, se ambos são aceitos como... Eles são bispos, entende? Então, não é, assim, eles têm o mesmo cargo, mas são igrejas diferentes. Então, de certa maneira, deve existir um cargo superior que rege a todos. Esse cargo seria os apóstolos e depois Cristo, Deus. Talvez, né? Porque isso assumiria que a igreja é, de certa maneira, uma, entende? E é isso que ele está assumindo aqui. Ele fala, mas se fosse a igreja fundada por Cristo, ele poderia ter argumentado logo de primeira. Cristo não fundou a igreja. Ou não fundou uma igreja. Né? Cristo fundou uma filosofia, né, uma teologia, e essas igrejas que foram surgindo a partir dos séculos com os apóstolos é que foram, né, nutrindo a filosofia de Cristo. Mas aí, quando Cristo fala igreja, ele está falando de algo místico e não algo material e unido e tal. Ele poderia ter argumentado assim, né? Só tô querendo dizer isso. Romana, né? Porque Jesus não era romano, ele era judeu. Bom, aí já dá ruim, né? Então quer dizer que a igreja deveria se chamar Igreja Católica Apostólica Judaica. Não faz nem sentido. Mas eu quero que o senhor me mostre na história essa eminência. Seguindo o seu argumento, que é muito raso, muito infantil, por sinal, a igreja, então, deveria se chamar Igreja Católica Apostólica Judaica. Porque o que ele sugere é que, por Jesus ser judeu, a igreja deveria ter a palavra judeu no seu nome. Só que nós sabemos que Cristo é o fundador do cristianismo. E ele o funda na Igreja Católica Apostólica Romana. Sim, sim. Vamos ver aqui se ele argumenta, né? Porque a igreja, então, não pode ser chamada de romana. Eu não sei se eu diria que Cristo funda o cristianismo, né? Eu diria que ele funda a igreja mesmo, né? O cristianismo é aquilo que os homens dizem da igreja, né? Então, os homens apontam, né, para os apóstolos lá em Atos e falam, olha os cristãos, né? Eles são cristãos, ou seja, eles seguem a Cristo. Mas o Cristo, ele funda a igreja, sabe? É que quando eu vejo esses ismos, né? Cristianismo, shintoísmo, budismo, eu não penso em doutrina sagrada. Eu penso em filosofia. Então, quando a pessoa fala assim, Cristo funda o cristianismo, parece que ele funda uma filosofia, né? Eu não acho que Cristo fundou uma filosofia, eu acho que Cristo fundou uma igreja. Né? Fundou uma igreja. E o que ele fala? Porque se tem a Igreja Católica Apostólica Romana, por que a Igreja Católica Apostólica Romana matou Jesus? Meu Deus. Meu pai amado. Quando a gente acha que não pode piorar, quem matou Jesus foi o Império Romano. Cueca, esse cara, mano. A Igreja Católica Apostólica Romana nem existia na época que Cristo foi crucificado. Eu acho que existe aqui uma falsa identificação. Quando a gente diz Roma, a gente tá falando da igreja situada em Roma, tá? A gente não tá falando aqui que é Roma no sentido geográfico. E ainda assim, seria impossível a igreja romana matar o Cristo, porque Cristo foi crucificado em Jerusalém. E Jerusalém fazia parte do Império Romano. Existe uma diferença entre Império Romano e Roma. Né? Roma é a capital da Itália. A igreja romana, ela está situada na capital da Itália, que é Roma. Agora, Cristo não foi crucificado na capital da Itália. Então já seria outra igreja. Seria a igreja, por exemplo, de Jerusalém. Entende? Então já seria outra igreja. Então seria mais correto dizer que a igreja de Jerusalém crucificou Cristo. Mas ainda assim não é totalmente incorreto. Não faz nenhum sentido. Esquece tudo que eu falei. A igreja matou Jesus.
Ele tá falando no sentido físico. Ah, cara, eu vou parar de discussar sobre esse papo de maluco. Isso não faz nenhum sentido. Nenhuma igreja matou Jesus, tá? Nenhuma igreja matou Jesus. Quem matou Jesus foi o povo judeu que, impelindo a Roma por uma crucifixão, o crucificou e o negou. Quem matou Jesus foram, né, assim, obviamente, né, o operador da morte foi Roma. O Império Romano, né, foi o operador da morte, principalmente sobre enfim, né, quem ali o pregou na cruz, Pôncio Pilatos e tal. Mas a ordenança de matar a Cristo veio dos judeus, né? O Evangelho de São Lucas, ele deixa muito claro, né? Os judeus impeliram a matar o Cristo, né? Não tem nada a ver com a Igreja Católica Apostólica Romana, que tem a sua fé preconizada e anunciada a partir de Roma, segundo a própria Sagrada Escrituras, em Romanos capítulo 1, versículos de 7 a 8. Essa igreja que é romana e que é assim categorizada pelo próprio Santo Irineu de Lyon, no Contra as Heresias. Sim, ele diz que a muito antiga, a antiquíssima, a grandiosíssima igreja de Roma, dizendo que todas as outras igrejas devem concordar com esta, por causa de sua autoridade preeminente. Ó, o que ele tá falando aqui, eu vou mostrar porque eu quero comentar. Eu não sei se ele vai mostrar, imagino que não. Eu vou mostrar, tá, gente? Santo Irineu de Leão é o pai da igreja, que escreveu um livro chamado Contra as Heresias, né, que é um livro feito contra as heresias, principalmente gnósticas, que estavam surgindo na época dele, mais ou menos ali no ano de, se não me engano, no ano de 150, 160, 160. Enfim, nessa época ali. Logo nos primórdios da era cristã. Eu também não sou historiador, tá? Então eu não sei afirmar tudo assim também não. Mas enfim, é logo no início da era cristã, ali no século II, tá? Século II, lembrando que é do ano 100 até o ano 199. E ele escreve aqui, ó, numa parte, olha o que ele escreve. Onde está a verdadeira tradição? Né? Onde está a verdadeira tradição da igreja? Olha o que ele escreve. Portanto, vou até dar um zoom aqui para todo mundo conseguir ler. Vocês estão vendo, né? Então, portanto, a tradição dos apóstolos, que foi manifestada no mundo inteiro, pode ser descoberta em toda a igreja por todos os que queiram ver a verdade. Poderíamos enumerar aqui os bispos que foram estabelecidos nas igrejas pelos apóstolos e seus sucessores até nós. E eles nunca ensinaram nem conheceram nada que se parecesse com o que essa gente vai delirando. Ora, se os apóstolos tivessem conhecido os mistérios escondidos e tivessem ensinado exclusiva e secretamente aos perfeitos, sem dúvida os teriam confiado antes de a mais ninguém àqueles aos quais confiavam as próprias igrejas. Gente, ele tá falando aqui da heresia gnóstica, tá? Nessa parte aqui, ó. Aqui, ó. Nessa parte aqui, ele tá querendo dizer da heresia gnóstica, tá? Com efeito, queriam que os seus sucessores, aos quais transmitiam a missão de ensinar, fossem absolutamente perfeitos e irrepreensíveis em tudo, porque agindo bem, seriam de grande utilidade, ao passo que se falhassem seria a maior calamidade. Mas, visto que seria coisa bastante longa elencar numa obra como esta as sucessões de todas as igrejas, limitar-nos-emos à maior e mais antiga e conhecida por todos, a igreja fundada e constituída em Roma, pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo, e, indicando a sua tradição recebida dos apóstolos e a fé anunciada aos homens, que chegou até nós pelas sucessões dos bispos, refutaremos todos os que de alguma forma, quer por infatuação ou vanglória, quer por cegueira ou por doutrina errada, se reúnem prescindindo de qualquer legitimidade. Com efeito, deve necessariamente estar de acordo com ela, por causa da sua origem mais excelente, toda a igreja, isto é, os fiéis de todos os lugares, porque nela sempre foi conservada de maneira especial a tradição que deriva dos apóstolos. Lembrando que aqui nessa parte, quando ele fala ela, ele está falando da igreja de Roma. É a igreja que ele cita aqui, ó. Cadê? A igreja constituída em Roma pelos dois gloriosíssimos apóstolos Pedro e Paulo. Aqui, ó. É esse ela aqui que ele está citando. Tá bom? Enfim, vamos continuar aqui com o React. Por causa de sua organização feita pelos dois apóstolos, Pedro e Paulo, as duas colunas da igreja. Por isso que ela é romana. E outra, quem matou Jesus foi o Império Romano. Isso mostra mais uma vez que o Senhor simplesmente inventa fatos históricos inexistentes e os coloca como argumentos. Nós sabemos que Pôncio Pilatos, o imperador de Roma da época, ele era o imperador. Então ele é que vai decretar a morte de Jesus. Imperador não da época foi o apóstolo Tibério, Pedro, né? por exemplo, que é o primaz da igreja, que decretou a morte de Jesus, não.
A Igreja Católica Apostólica Romana, em seu surgimento, passa a ser dirigida, sobretudo, pelo grande apóstolo Pedro. E eu pergunto, foi o apóstolo Pedro que mandou matar Jesus? Então o senhor faz uma confusão muito grande do termo romana com o Império Romano. Ele era governador É um da equívoco que Galileia, nós né? já vimos por aí, já refutamos várias vezes, não é mesmo? Mas vamos lá, um vídeo sem edição, não dá para colocar aqui as fontes, mas eu sei de cabeça, tá? A citação que eu fiz de Santo Irineu de Lyon, basta o senhor ir no Adversos Hereses É, a contra gente as já leu heresias, aqui. no capítulo 3. Nós temos também no livro História Eclesiástica de Eusébio de Cesareia, o maior historiador Sim. cristão dos 2 milênios, podemos dizer assim, onde ele vai citar a igreja de Roma como sendo a igreja cujas outras igrejas seguem. É Santo Irineu de Lyon, um dos maiores teólogos de todos os tempos. É Eusébio de Cesareia, sem dúvida nenhuma, um dos maiores historiadores cristãos da história, contra o Senhor. Morto pelos romanos. Qual que é a lógica, você? Eu pergunto, qual que é a lógica de o senhor inventar um fato histórico inexistente? Né? Se a igreja verdadeira, a igreja católica apostólica romana, por que o primeiro papa da igreja, Pedro, era casado e os padres e papas de hoje não podem casar? Sabia. Deixa ele responder. Essa é uma dúvida muito infantil, né, cara? Pelo amor de Deus, né? Ah, cara, isso aí não vale nem a pena ser respondido. Ah, nossa, dá tanta preguiça, cara. Essa contradição, o católicozinho, explica aqui pra mim. Fala pra mim. Católicozinho, explica aí para mim. Vamos explicar então para o pastor. Isso Nós vemos aqui. Primeiro, né? que o casamento ele não é dogmático, né? Se eu não me engano, o celibato clerical ele não é dogmático. Ele é um conselho, né? Ou seja, o conselho decide que é melhor que os sacerdotes não sejam casados. Primeiro que, se eu não me engano, isso também não é em todos os lugares. A gente fala igreja romana, mas a igreja católica tem diferentes ritos. E não são todos os ritos. Se eu não me engano, posso estar enganado. Mas se eu não me engano, não são todos os ritos que os clérigos eles necessariamente não podem ser casados. Né? Outra coisa, se os clérigos eles não têm voto de castidade. Eles só têm celibato. Então, se ele deixa de ser um clérigo, se eu não me engano, ele pode casar-se. É diferente de um frei, por exemplo, que faz um voto de castidade, né? Ele tem um celibato, né? Uma promessa de celibato. Mas enfim, isso está lá em São Paulo diz isso em diversas cartas, né? Que é melhor que fiquem, que como o reino está chegando, né? Que como o reino está vindo, é melhor que fiquem solteiros, né? Para não se abstrair em outras coisas, mas focar somente na mensagem de Cristo. Provavelmente ele vai citar os versículos aqui. Uma tentativa muito ousada, por sinal, em denegrir até mesmo as Sagradas Escrituras. Meu Deus. Quando nós vamos em Mateus capítulo 8... Esse tipo de argumentação porca eu também não fazia quando eu era evangélico. 14 a 15, nós vamos ver ali a eminência, sim, de Pedro ter uma sogra. E, obviamente, então ele era considerado casado. Mas a Sagrada Escritura não fala da esposa e não mostra, hora nenhuma, a esposa participando do ministério de Pedro quando ele é escolhido por Cristo. Mateus capítulo 10, versículo 2. Né? Então nós nem sabemos se a esposa de Pedro era viva naquele contexto. E a palavra foca na sua sogra, né? Na sogra de Pedro. Estava doente. Mas enfim, quem estuda história eclesiástica vai saber que a tradição eclesial nunca exigiu que um apóstolo nunca tivesse contraído matrimônio, tá? Sim, é. Nunca tenha sido casado, no caso. Mas é bem claro ver que uma vez chamado ao ministério apostólico, ele abria mão disso. Ele abria mão do matrimônio para viver como apóstolo. Imagine o apóstolo levando sua esposa e filhos no trajeto apostólico. Pedro que andou por tantos lugares. O apóstolo Paulo, no caso, era solteiro. Não faz muito sentido. Né? Então, isso mostra um desencontro histórico muito grande no conhecimento que esse pastor tem. Nós sabemos que a igreja implementa o celibato ao ministério presbiteral e episcopal por uma questão pastoral e lógica. Eu sempre faço esse desafio. Vai ver como um padre vive na paróquia para ver se eles conseguem ter esposa? Não, se seria possível ter esposa? É uma correria do caramba. E outra, o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, outra. capítulo 7, Aqui a minha versículos matriz. 32 a 33, vai dizer, viu, pastor? Solteiros cuidem daquelas coisas que são do mundo,
os casados, né? Os casados cuidem das coisas que são do mundo, mas os solteiros é que são destinados a cuidar das coisas do Senhor. O apóstolo Paulo vai dizer. E ele ainda vai dizer, aqueles que estão solteiros permaneçam como eu, tendo em vista um ministério apostólico. Sim, ele fala mesmo. Então, isso aqui é muito fácil de refutar. Temos também aquele concílio de Elvira, em infantil, 306, né? Cujos cânones, 330, vai falar de uma necessidade do celibato. É óbvio que apenas no século X a igreja vai delimitar isso como regra. É porque os padres das igrejas orientais, inclusive até hoje, podem ser casados. Esta é uma questão ligada à Igreja Católica Apostólica Romana. Mas as igrejas orientais, que também estavam conectadas diretamente à Igreja Católica Apostólica Romana no início do cristianismo, mantêm os padres com essa questão do celibato até hoje. Episcopos não, bispos. Nem na Igreja Oriental bispos podem ser casados. Diga-se de passagem. Então, até ali, o século III, os presbíteros, bispos, diáconos, podiam ser casados. Os diáconos até hoje podem, no aspecto de um diaconato permanente, tá? Mas seria outro tema. Mas a igreja esperava desses a continência sexual se assumissem o ministério apostólico. Isso é bem claro, tá? E a igreja sempre vai deixar isso bem claro nas Sagradas Escrituras que é possível o casado interromper toda a sua vida de casado por causa de um chamado, caso ele o tenha. 1 Coríntios 7,5. Bom, então é interessante a gente mostrar isso aqui. O celibato passa a ser lei, como já disse, só no Concílio de Latrão, no século X. Respaldo bíblico não tem, né, diácono? Temos. Nós podemos citar os eunucos, de Mateus 19:12. Há eunucos que se fazem assim por causa do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda, diz a palavra. Já citei aqui então 1 Coríntios capítulo 7, né, versículos 32 a 33, onde Paulo diz que o não casado cuide das coisas do Senhor, enquanto o casado vai ter que cuidar das coisas do mundo. É bem claro o texto. Tá bom? Na patrística nós vamos ver São Jerônimo. Inclusive eu tenho esse documento aqui. Deixa eu ver se encontro. Sem edição é assim. Aqui, tá aqui. Ótimo. São Jerônimo contra Joviano. Ele vai dizer assim: quem é capaz de receber o celibato, recebam. E não pode, é melhor casar-se do que arder. Contudo, para o apóstolo, a virgindade é preferível que o matrimônio. São Jerônimo. Santo Epifânio de Salamina. O episcopado e o presbiterato exigem de quem o recebe, mesmo que tenha esposa, tá vendo? Lá no 1º, 2º e 3º século, que cesse de usar o matrimônio para que estejam livres para o serviço de Deus. E no Concílio de Cartago nós vamos ver assim: convém que os bispos, tá no cânon 3, tá? Convém que os bispos presbíteros, como guardiões da pureza, abstenham-se de relações conjugais, para que mantenham o que ensinaram. Então note que a igreja enxerga isso desde o início do cristianismo, um motivo muito plausível, e motivo que o senhor não consegue compreender, conforme nós já lemos aqui de Mateus 19, que fala dos eunucos, né? Quem puder compreender, compreenda. O senhor não compreende esse mistério. Tá bom? Compreende. Então o apóstolo Paulo, a Sagrada Escritura, a patrística refutam a sua fala. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui que presta, né? Ele tem cara de presunçoso, né? Olha o tamanho, olha isso aqui, olha o tamanho da obra da Igreja Católica. Ninguém ajuda mais o pobre do que a Igreja Católica. É verdade, porque precisa manter os pobres para poder dominá-los a seu bel prazer. Isso aqui é uma... Gente, o vídeo dele não apareceu aí. Vocês só ouviram lá? Vamos colocar de novo. Ao vivo, é assim mesmo. Vamos de novo aqui. Olha o tamanho, olha isso aqui, olha o tamanho da obra da Igreja Católica. Ninguém ajuda mais o pobre do que a Igreja Católica. É verdade, porque precisa manter os pobres para poder dominá-los a seu bel prazer. Então ele faz a afirmação de que a Igreja Católica mantém os pobres Mas para... Mas tu vai ajudar o pobre a ficar pobre? Você ajuda a manter o pobre pobre? Você não ajuda, né? Se você ajuda o pobre, então você não mantém ele pobre. Ué. Aí ele vai falar o que então? Que ao ajudar o pobre, eu estou fazendo com que ele se sinta confortável, o que é impossível, porque o pobre aqui eu estou dizendo necessitados, né? Miseráveis. Então, ao ajudá-lo, eu estou deixando mal acostumado para que ele possa agir por conta própria. Tu é maluco? Se eu ajudo o pobre, eu estou fazendo com que ele fique mais rico do que era antes, né? Possa dominá-los. Agora eu queria saber de onde ele tirou isso e como ele prova, né? Porque diferente dele eu estou colocando aqui os aspectos, né? Então, veja bem como é uma desonestidade intelectual. Ele simplesmente fala que a Igreja Católica é a igreja dos pobres porque quer dominá-los. Jesus sempre mostrou nas Sagradas Escrituras a sua preferência pelos pobres. Preferência essa não quer dizer que ele ama mais os pobres, mas que nós devemos cuidar dos pobres. Está em Mateus capítulo 5, está em Mateus capítulo 25. Eu acho que falta o senhor ler a Bíblia. Né? Está em Filipenses capítulo 2, versículo 4. Cada qual não busca os seus interesses, mas do próximo. Mateus 25. Jesus mesmo nos ensina. Quando vestirdes um nu, é a mim que estáis vestindo. Quando visitar um doente, é a mim que estáis visitando, um marginalizado. Todas as pessoas que estão à margem da sociedade são incluídas na Sagrada Escritura como um alvo da igreja, um alvo da evangelização da igreja. Mas deve que a sua igreja não tem esse alvo, né? E Jesus era contra ajudar os pobres, né?
Jesus era contra ajudar os Ai, pobres. meu Deus do céu, mano. Aonde que ele vai? Eu quero ver, aonde que ele vai provar isso aqui? Você viu que Judas, que acha que era da igreja católica, falou assim: olha, Judas, que era da igreja católica. vamos pegar isso aqui, podia repartir dinheiro e dar pros pobres. Falou assim: não, os pobres vocês sempre têm. Pode morrer de ajudar pobre, continuar pobre. Agora, Meu Deus do céu, vamos lá. Nossa. Vamos dar uma aula pro pastor aqui. Cara, não quero nem ver isso. Eu Você tô está falando de afim João sair capítulo desse 12, vídeo. versículo 6, meus amados. De Judas, aquele que ia trair o Senhor, isso já estava previsto. Ele vai mostrar ali que ele já tem uma abertura à avareza, né? E a avareza é condenada pelas Sagradas Escrituras. Em Lucas capítulo 12, versículo 15, onde Jesus vai dizer: guardai-vos escrupulosamente da avareza. Porque mesmo que na vida de um homem haja abundância, não depende de suas riquezas. Só que lá em João capítulo 12, versículo 6, ele dá tanto azar que eu fiz uma pregação recente sobre isso, então tá fresquinho na memória aqui. Judas, ele, ao ver aquela mulher que vai derramar um bálsamo que custa 300 denários aos pés do Senhor, uma homenagem ao Senhor, um gesto de adoração, não porque estava preocupado com aquele... E eu digo ainda mais, né? Eu digo ainda mais, que é, na igreja evangélica, eu já vi alguns criticando os católicos, tipo assim, ai, mas o Vaticano tá cheio de ouro e cheio de coisas luxuosas. Por que não pega todas essas coisas luxuosas, todo esse ouro e doa aos pobres? Isso parece muito o que Judas falou ao ver Maria embalsamando os pés de Cristo com um nardo puro e limpando com os seus cabelos, que é justamente um ato de adoração. É um ato de adoração. É um ato de exaltação a Deus, porque Cristo é Deus, verbo encarnado. E quando ela faz esse ato, ela está glorificando a Deus. Aquilo é para a adoração de Deus. O mesmo Deus que cuida dos pobres. Ora, obviamente, eu não quero discutir aqui o que deveria ser feito com aquele dinheiro. O meu intuito não é dizer isso. O meu intuito é dizer que quando a gente vê uma mulher embalsamando os pés do Cristo com um perfume caríssimo, nardo puro, ela não é criticada por Cristo. Não é Cristo que vira e fala assim: por que você não pegou esse dinheiro e deu pro pobre ali que estava ali na esquina passando fome? Quem fala isso é Judas, que haveria de traí-lo, estava com um demônio no corpo e é repreendido pelo Cristo. É a mesma coisa que eles dizem assim: ai, mas o Vaticano está cheio de ouro. E eu digo: botem mais ouro ainda, porque está pouco para o Criador do Universo. gesto, mas porque queria o dinheiro ali, daquele bálsamo, que aquele nardo poderia render, disse ao Senhor: Jesus, por que a gente não vende esse bálsamo por 300 denários para doar aos pobres? Mas nós sabemos que a intenção do coração de Judas não era essa. E aí Jesus responde: olha, os pobres vocês sempre terão com vocês, mas a mim não tereis por muito tempo. Porque ele estava falando da iminente entrega na cruz. Nós estamos aqui em João capítulo 12, aí em João capítulo 13 é a última ceia, e até João capítulo 19 Jesus vai preparar para a sua entrega na cruz, para a sua morte na cruz. Então é nesse sentido que Jesus vai falar: deixe ela fazer a homenagem que ela quer fazer. Não tem nada a ver com assistencialismo, com Jesus ser contra ajudar os pobres. Meu amigo do céu. Quando vai falar de dinheiro, vocês tropeçam, né? O Vaticano pegar todo o ouro que eles têm e distribuir para os pobres, aí talvez diminua a pobreza. Isso aqui é um problema muito sério, porque os tesouros do Vaticano... Vamos pegar, por exemplo, a Pietà, aquela obra, né, de Michelangelo, é isso mesmo? Não tem como vender Deixa eu isso. fazer essa pesquisa, eu sempre me confundo. É isso mesmo. Eu não vou nem pesquisar. Se eu estiver errado aqui, eu não vou pesquisar, não. Mas a Pietà, por exemplo, que é aquela obra magnífica de Michelangelo. Se for outra, aí me perdoem. Mas uma grande obra. Imagina se a igreja vende aquilo para uma empresa privada. O acesso a essa obra não vai ser mais um acesso gratuito para toda a humanidade. Os bens do Vaticano são bens da humanidade, já dizia Papa Francisco. Sim. Agora, fazer essa inferência que a igreja católica não é uma instituição de caridade, como é que o senhor vai fazer? Isso aqui eu já decorei de tanto que a gente precisa estudar para refutar essas mentiras aí. A igreja católica mantém mais de 5.500 hospitais ao redor do mundo. 16 mil clínicas. Mais de 14 mil clínicas, né, destinadas a idosos e a pessoas especiais. Como é que o senhor vai fazer com o fato de que a igreja católica tem mais de 140 mil instituições de estudo, de educação no mundo? Como o senhor faz com essa argumentação? A sua igreja, ela tem mais de 10 mil orfanatos ao redor do mundo. Então. A Caritas, que é esse organismo dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que patrocina e incentiva projetos sociais ao redor do mundo, né? Já são mais de 162 organizações ao redor do mundo. Né? Já são 200 países beneficiados pelas obras caritativas da Caritas. Meu amigo, a Igreja Católica é o maior órgão não governamental de saúde e de educação do mundo. Isso aí é irrevogável. Só vai perder para a Cruz Vermelha, no caso. Basta só estudar. Ah, não acredito nisso que o diácono está falando. Estude, leia. Invista o seu tempo para estudar a verdade, para não sair ensinando esses equívocos aqui. Então ficou um vídeo um pouco maior, mais necessário.
Tudo que esse senhor colocou aqui foi devidamente refutado. Peço desculpas por não colocar as questões na tela, é por isso que nós estamos pedindo a sua ajuda. Porque editar um pessoal, vídeo ajuda o não é Diácono, barato. gente. Essas questões que vocês estão vendo aí na tela, eu coloco aqui, ó, com um clique, ó. De novo, tira. De novo, aí. Tá vendo? É tudo aqui com o controle que o Diácono tem. Agora é edições, de colocar texto. Então por isso que a gente tá pedindo ajuda a vocês. Nos ajudem, tá bom? Ajude, pessoal. Ajude o Diácono aí, é o canal dele. Diácono João Vitor Mariano. Pessoal, o pessoal que tá na live a gente vai continuar, mas o pessoal que tá no YouTube a gente vai acabar por aqui. Eu espero que nós possamos ter um longo ministério aqui nesse YouTube e estamos juntos. Salve Maria Imaculada e viva Cristo Rei.